quem a gente vai convidar para a próxima exposição vai trazer algo que também muitas vezes nós, professoras e professores, achamos que ocupa o tempo de trabalho com conteúdo. Assim como a Renata lembrou, né, que a gente acaba deixando de ler para as crianças nesse momento de recomposição, o brincar, a brincadeira, também passa a ser algo que a gente pensa duas vezes em oferecer espaço, porque temos que trabalhar com conteúdo. Então, que bom que nós teremos agora uma exposição que trará o significado e a importância científica, né, da brincadeira. A convidada agora é Luciana Baceto. Luciana é pedagoga e mestre em políticas públicas em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. Atuou por 31 anos como professora de crianças pequeninas nos Centros de Educação Infantil da Prefeitura de Campinas. Também foi orientadora pedagógica, professora formadora em cursos para educadores da infância e participou da construção dos documentos curriculares da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. É membro do coletivo Flor do Barranco e criou o Brincares, onde oferece cursos e consultoria pedagógica em escolas. Para ela, compartilhar e trocar conhecimentos com outros educadores é algo que toca e transforma. Tem na infância e no brincar sua maior fonte de inspiração e conexão com a vida. Que coisa boa tê-lo aqui. Seja bem-vinda. Esse é o seu. E qual que eu aperto? Esse. Sempre no meio, sempre no meio. Boa tarde já, né? Passamos do meio-dia. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, porque eu venho da educação infantil, né? E eu acho muito importante esse diálogo entre educação infantil e ensino fundamental. A gente precisa conversar bastante, né? Eu quero fazer um agradecimento especial à Priscila Candeloro, que fez o convite para eu vir fazer essa fala e passou meu nome para a Cláudia. Cláudia me chama e quando ela me chama, eu estou viajando, eu estou lá em Santarém e não teve jeito de, enquanto eu fazia o passeio, pensar nesse convite de falar do brincar, passeando lá pelo Rio Tapajós, visitando as comunidades. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade, parabenizar, né, todo esse movimento para e sempre pela educação. Especialmente a educação pública. Nela eu me fiz, né? Eu entrei nela com 5 anos e saí com 50, quando eu aposentei. Mas meu coração está lá dentro ainda, né? Não consigo parar de pensar na criança, na infância. E hoje eu trouxe para compor a mesa comigo e honrar os livros. Eles estão aqui comigo, montando essa mesa. 3 deles é do nosso Paulo Freire. É um momento importante a gente honrar os livros, porque é com eles, muitas vezes, que a gente vai conversar, vai inspirar, vai pensar na nossa prática, vai trocar com os nossos parceiros, né? Então, que tenha muitos livros esparramados nas casas de vocês, nas salas que vocês estão com as crianças, né? E que ele seja a inspiração para a gente pensar. Vamos lá. Eu quero abrir a nossa conversa com um trecho do Eduardo Galeano, que diz assim: a memória guardará o que valeu a pena. A memória sabe de mim mais do que eu, e ela não perde o que merece ser salvo. A memória não perde o que merece ser salvo. Guarda isso. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês.
É muito bom perguntas porque elas mexem com a gente, né? Tira a gente do lugar. E aí, essa pergunta é assim, ó. Rapidamente, qual que é a tua melhor memória da escola? Essa que chegou agora na tua cabeça, a primeira. Qual que é a tua melhor memória de escola? Não precisa me dizer, porque a gente está num grupo grande, mas essa foi a primeira pergunta que eu comecei a me fazer quando veio esse convite para falar do brincar, porque eu estava pensando no ensino fundamental, né, e aonde esse brincar está morando lá. E aí, eu estava lá na viagem e comecei a perguntar com quem estava comigo, qual que é a tua melhor memória de infância? Depois perguntei para algumas colegas. Pensaram na de vocês? As memórias que as pessoas me relataram foi assim: brincar de bafinho, brincar de elástico enquanto meu pai e minha mãe não chegavam para me buscar, o dia da festa junina, o dia que tinha cachorro-quente na cantina, uma pessoa muito querida me disse assim, a minha melhor memória de escola foi lá no colegial, quando um professor acolheu um texto meu e disse que eu escrevia muito bem. A minha, eu vou usar esse termo porque era o que a gente usava muito quando eu tinha 7, 8 anos, é a tia Adelina. A tia Adelina foi minha professora do 2º ano. Eu pouco lembro do conteúdo, mas eu lembro com muita nitidez o olhar carinhoso dela comigo, o olhar de escuta que ela fazia comigo. Essas foram as memórias que eu escutei quando eu fiz essa pergunta. Gostaria de escutar de cada um de vocês. Mas, em geral, as memórias que chegaram a mim, das pessoas que eu conversei, elas dizem respeito ao brincar e ao afeto. Ninguém falou para mim do conteúdo do livro de matemática ou do livro didático de geografia, história, seja lá o que for. As pessoas trouxeram para mim, na memória, o brincar e o afeto. E aí, eu vou trazer o Jorge La Roça. Primeira vez que eu li esse texto do Jorge La Roça, Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência, provavelmente vocês já conhecem esse texto, foi lá em 2013, 2014. E esse texto foi um divisor de águas para mim, porque ele vai falar sobre a experiência. Mas não é essa experiência do experimento. É a experiência que diz assim, ó, a experiência é o que nos passa, o que nos acontece e o que nos toca. Não o que se passa, o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Disse-ia que tudo que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiência que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. E dessa experiência aí que o La Roça nos presenteia com esse conceito, eu posso fazer um link com essa memória de infância, de escola. O que passou, atravessou e tocou, e tocaram, né, essas pessoas? O brincar e o afeto. Isso diz alguma coisa para a gente. O que se passa na escola que não está tocando, que não está afetando? Veja bem, quando o La Roça fala dessa experiência, ele não está dizendo só de boas experiências, ele está falando de experiências que tocam e atravessam. Tem as que doem também. Aí a gente ia conversar sobre outras coisas, né? Quais são as memórias mais difíceis que você tem da escola. Mas a gente não vai entrar nesse assunto. Vamos pensar nas experiências boas, né? E o quanto nós, enquanto educadores, estamos oferecendo possibilidades de boas experiências
para que quando nossas crianças se tornarem adultos, acessarem essas memórias que podem ter transformado. E agora eu quero contar histórias, né? A gente teve o Willan, nem não chego perto dele, assim, mas, né, ele é muito inspirador. Mas eu acho que é bacana trazer aqui algumas histórias para inspirar. Quando eu conversei com a Cláudia, ela falou assim, traga uma fala que possa trazer inspirações. Né? Cada um de nós constrói as nossas relações com o conhecimento. Então, eu não estou aqui para trazer receitas para vocês, mas trazer possibilidades de inspiração para pensar o seu lugar lá com as crianças. E eu vou contar a história do Gabriel, do Paulo, 2 meninos, e da professora Maria do Carmo. E eu vou começar pelo Gabriel, porque o Gabriel eu conheci lá naquela viagem. Esse aí é o Gabriel. Fiquei muito feliz que quem estava comigo bateu essa foto, eu nem percebi. O Gabriel, a gente foi fazer um passeio de barco lá em Santarém, para conhecer a comunidade de Coroca, à beira do rio Arapiuns. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se um dia vocês tiverem oportunidade de viajarem, passearem, conheçam o norte do nosso país. É importante. É importante conhecer o que está acontecendo lá, conhecer a nossa identidade. E aí, chegando lá na... por que a gente foi lá na comunidade de Coroca? Porque é um ponto turístico, né? Essa comunidade, por conta própria, sem nenhum recurso de lugar nenhum, eles trabalham com a preservação da tartaruga da Amazônia. Lá também, eles têm uma produção de mel de abelha sem ferrão e tem um artesanato, que eu trouxe aqui comigo. O artesanato com a palha, com tinta natural, das mulheres que moram ali naquela comunidade. Uma comunidade com um grande quintal que interligam todos os moradores dali. E aí, assim que a gente desceu do barco, o pai do Gabriel veio nos receber, e conforme a gente foi entrando, eu mirei o Gabriel. Depois que eu aposentei, eu sinto uma saudade imensa de estar perto das crianças. Eles me alimentavam, era meio o meu fio terra, sabe? Então, não tem como. Eu chego num lugar, se tem uma criança, eu miro. E aí, eu cheguei perto do Gabriel. Cheguei perto do Gabriel, ele estava na cozinha com a mãe dele. E eu abaixei, né, na altura dos seus olhos. E a gente começou a conversar. E o Gabriel, praticamente ficou meu amigo, porque a gente fez o passeio juntos, né? O Gabriel tem muito orgulho do pai dele. Ele ficava, em vários momentos, imitando o pai durante o passeio. Então, a gente foi fazer o percurso juntos. E, no caminho, o Gabriel foi me mostrando o lugar que ele mora. Então, ele me mostrou a frutinha que tinha de uma árvore. Eu não conhecia a frutinha, eu experimentei. Aí, a gente foi aonde fica um lago onde ficam as tartarugas que fazem a reprodução. Então, ele me mostrou onde elas botam o ovo. Nesse lago, tinha uma pequena balsa que a gente sobe para ficar no meio do lago, onde o pai dele joga alimento para as tartarugas, para a gente poder observá-las aqui, ó. E o Gabriel me deu uma aula. Ele me ensinou sobre as tartarugas da Amazônia. O Gabriel manejou a balsa, terminou lá a visita, ele não teve dúvida. A Gabriel tem 5 anos. Foi lá e puxou a corda da balsa e a gente voltou para a beirada. Quando a gente estava lá na balsa, o pai dele falou assim para mim, Gabriel já vai na escola. Ele sabe escrever o nome dele, soletra as letras. Eu falei, nossa, que gostoso, que bacana, Gabriel. O Gabriel ficou todo sorridente. E a gente continuou o nosso passeio para ir visitar as abelhas. E aí, ali no meio do caminho, tinha uma folha de palmeira seca. Lá eles usam essa folha de palmeira para trançar, fazer telhados, fazer esse artesanato aqui. E o Gabriel pegou a folha da palmeira, meu cavalo.
e sentou no cavalo, e a gente continuou o passeio juntos. E o Gabriel foi me falando do cavalo, que o cavalo estava cansado, aí ele desceu do cavalo, segurou o cavalo na corda. Ele parou nos galhos, olha, agora meu cavalo está preso aqui na cerca, eu preciso ajudar a tirar. E foi fazendo galope. Às vezes ele saía correndo lá na frente, depois ele voltava, ficava do meu lado. E nessa andança, eu perguntei assim para o Gabriel, Gabriel, conta para mim, você já vai na escola? Estava com a pergunta, né? O que você mais gosta da escola? Gabriel falou assim para mim, a merenda, os brinquedos e a pintura. Gabriel não falou para mim das letras. E eu fiquei pensando depois, será que essa sabedoria toda do Gabriel de tartaruga, de frutinhas, do cavalo, da folha da palmeira, é escutada lá na escola? Não sei da escola do Gabriel. Mas o Gabriel está me mostrando aí, nesse brincar, o quanto ele tem de conhecimento. E será que esse conhecimento do Gabriel está lá na escola dele? Será que a gente, enquanto educador, escuta os nossos tantos Gabriéis, né, que estão lá na escola? A Gabi Romeu, ela escreveu um monte de livro que eu recomendo que vocês leiam todos. Mas esse livro aqui, ó, Lá no Meu Quintal, ela faz uma documentação dos brincares de várias regiões do nosso país, com ilustrações e fotos belíssimas. E ela conta da sabedoria que pulsa no quintal. E lá no blog Letrinhas, esse livro está disponível na internet. O blog, perdão, esse texto, Para Habitar o Quintal e o Mundo, ela diz assim, ó, ao andar por diversos territórios desses muitos Brasis nos últimos anos, descobri que aprendemos a ler e também a escrever nosso primeiro livro, provavelmente no quintal. Entendendo a leitura como modo de decifrar mundos, como já ensinou o mestre Paulo Freire, e o quintal como espaço de exercício da infância, como vivem a contar meninos e meninas. O quintal chega na escola. O que será que a escola precisa fazer para caber o quintal? Ou ela precisa descaber da sala para pôr o quintal lá dentro? E descobrir o quanto de conhecimento pulsa no brincar. O Roquinho, que é outro brincante que eu recomendo que vocês conheçam, para quem ainda não conhece, ele tem um Instagram, Carretel Cultural. Roquinho diz assim para a gente, o brincar assenta o conhecimento no corpo. Por volta dos meus 31 anos de rede de Campinas, 15 eu fiquei com bebês, por escolha. O pessoal começa com os bebês, depois vai para os grandes. Eu fiz o contrário. Quando eu estava cheia de ponto e podia escolher a sala que eu quisesse, eu escolhi os bebês. E estando com os bebês, eu aprendi a olhar o corpo. Porque os bebês não falam, ou começam a falar, né? Então, eles têm muito uma linguagem corporal. E isso, para mim, também foi um momento de limpar os olhos e aprender a reparar. E aí o Roquinho diz assim, ó, o brincar assenta o conhecimento no corpo, porque o conhecimento só faz sentido, não no sentido de significado, mas no sentido de sentir, de estar no corpo, na pele. Aí ele se torna experiência, porque ele está lá dentro, ele pulsa. Você só vai lembrar daquilo que te atravessa, que está no teu corpo. E o brincar se faz no encontro. E o encontro do brincar é com o outro. O encontro é com a arte, o encontro é com a ciência, é com a natureza e
e com a sua solitude. Quantas vezes a gente não vê a criança brincando sozinha, e elaborando, e pensando, e ela está relacionando conhecimento. E esse encontro não é previsível, você não consegue dominar esse encontro, porque ele é novo. Eu não tenho como prever como ele vai ser, eu não tinha como prever como ia ser o nosso encontro hoje, eu preparei um material, mas o lugar, as pessoas que eu ia encontrar, os diálogos que eu ia ter aqui, não estão previstos. E é nesse lugar também pulsa conhecimento. E esse encontro, como eu disse, não pode ser controlado, mas a gente tem que estar aberto a ele. E cada vez que a gente abre para esse saber do encontro, que mora com muita força no brincar, a gente pensa e sente com o outro, com a nossa criança. E esse encontro, ele não mora no tempo relógio. Por isso que não dá para controlar. Ele mora no tempo largo, no tempo da criação. Gabriel o tempo todo criou ali. Criou relações com os conhecimentos que ele tinha do lugar que ele morava. A Maria do Carmo. Maria do Carmo é uma professora que trabalhou comigo na Rede de Campinas. A gente trabalhava com a implementação curricular, somos da educação infantil. Maria do Carmo aposentou e foi convidada para ser professora de um 5º ano. E a gente começou a conversar mais ou menos agora, isso foi agora em setembro, e a gente retomou nossos bate-papos, agora em setembro também, por conta do brincar. E ela falou assim para mim: Lu do céu, o que eu faço? Tem menino lá que é maior que eu. Se fosse uma sala de criança de 4 anos, de 3 anos, estava sossegado, mas não. Será que eles brincam? Onde que mora o brincar dessas crianças? E com essa pergunta, Maria do Carmo, abrindo espaço para a possibilidade do encontro, do novo, começa a observar as crianças. Maria do Carmo se coloca à altura dos olhos das crianças, muito embora alguns mais altos que ela. E aí ela, inclusive assim, ela é num grande conflito, porque ela tem lá os pacotes de conteúdo que ela precisa abrir e dar em doses homeopáticas. E ela não vê sentido naquilo do sentir, do encarnar no corpo. E até assim, dizendo assim para mim: olha aqui, ele está pedindo número decimal e eles estão com dificuldade de fazer conta. Como é que eu faço isso? Como é que eu dou conta desses pacotes? Mas ela se coloca à disposição de olhar, e aí eles dizem assim para ela: professora, será que no final do período a gente pode trocar figurinha? Estão fazendo coleção de figurinha da Copa. Eu falo: beleza. E aí é a hora que a Maria do Carmo começa a observar. E Maria do Carmo também olha os corpos, né? E nesse movimento de olhar esse corpo dessa criança brincando ali na sala, trocando figurinha, a gente pode fazer um paralelo de um corpo que estava apático, né? Porque ela me conta: Lu, eles estão apáticos, eles estão desinteressados, às vezes eles se agridem, às vezes eles são grosseiros um com o outro. E aí, quando eles estão trocando figurinha, esse corpo apático, esse corpo controlado, que tem que ficar sentado na cadeira por 3 horas, 4 horas que seja, né? Essa confusão, esse desprezo por aquele conteúdo do pacote, as brigas, os desinteresses, na hora de trocar figurinha, troca. Muda aqui, ó, é um corpo altivo, em movimento. Que figurinha que você tem, o que está faltando, quantas eu tenho, o que eu preciso para ter mais, para trocar, enfim, você vê um corpo alegre, em busca, né? Em diálogo, com intencionalidade. Fato, se chegar alguém de fora e olhar a galera trocando figurinha e a professora só olhando, vai falar: eita, essa não controla a sala. Né? O que está acontecendo? Que bagunça é essa?
a gente precisa rever um pouco os nossos conceitos, né? Corpos controlados ou corpos alegres, em movimento? Aí eu falei assim para ela: Maria do Carmo, pelo amor de Deus, vai lá na banca de jornal e compra um álbum de figurinha para você. Vai lá trocar figurinha com eles, larga esse pacote aí. Maria do Carmo, você tem 2 meses para acabar o ano. É aí que está morando o conhecimento deles. Bora lá construir com eles as possibilidades de movimentar esse conhecimento aí do álbum de figurinha, que eu nem vou listar, porque eu tenho certeza que vocês sabem um monte de coisa que é possível fazer a partir de trocas de figurinha, não só na relação com a matemática, não só de jeito nenhum. Né? Conhecer a história de vida do craque, conhecer os países que estão nesse álbum de figurinha, enfim, não vou me alongar por aí, mas eu tenho certeza que vocês constroem isso. E o quanto é bonita essa troca entre colegas, né? Entre eu e Maria do Carmo e entre vocês nesse momento. O quanto isso, vários, né, dos convidados que passaram aqui falam disso. 10? Tá, tô finalizando. Então, a Maria do Carmo começa pelas crianças e não pelos conteúdos. E se dispõe num diálogo horizontal, numa relação de confiança. Lembra do afeto? Maria do Carmo aposta no afeto e aposta no brincar. E aí eu trago Paulo Freire, porque quando a Maria do Carmo se dispõe a olhar as crianças, ela olha para eles numa relação de igualdade. Temos saberes diferentes, mas todos sabemos. Aqui todos sabemos. Talvez eu não sei o que você sabe, mas o que você sabe pode me ensinar. E o que eu sei, posso trocar contigo, e a gente compõe o conhecimento. E com a infância também, e com o brincar também. E aí o Paulo nos diz assim, ó, ninguém educa ninguém, como também ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. E a última história, que é do menino Paulo. Quem será esse menino Paulo? Esse menino Paulo aí, ó, ele morava numa cidade pequenininha lá no interior de Pernambuco. A casa dele era muito simples, mas tinha um quintal muito grande. Lá naquele quintal tinha bastante árvore e tinham 2 mangueiras que a mãe dele amarrou uma rede. E vez ou outra a mãe dele e o pai dele sentava lá com ele para conversar. E muito informalmente, o Paulo começava a escrever com os gravetos da mangueira as palavras que faziam sentido para ele, ensinado pelo pai e a mãe. Paulo começou a escrever, as primeiras palavras dele foi sanhaço, bem-te-vi, sabiá, Jolie, o nome do cachorro do pai dele. O Paulo também conheceu as cores, a ver o fruto da manga amadurecer. E descobriu o verdadeiro sentido do verbo amolengar. Quem que é o Paulo? É o Paulo Freire. Essa é a infância do Paulo. É assim que o Paulo começou a escrever as primeiras palavras no quintal da casa dele. Com palavras que faziam sentido corporal. E depois o Paulo, quando ele é adulto, ele vai usar as palavras que remetem à infância para conversar com outros adultos. Porque o Paulo vê na infância a vitalidade, a infância perguntadeira, curiosa, novidadeira. Né? Então, o Paulo traz palavras em suas falas, em seus escritos. Ele traz o meninizar, a curiosidade menina e as peraltices da alma. E o Paulo, deixa eu só ver aqui, como é que eu volto aqui? O Paulo, quando ele está no exílio, por volta dos 45 anos, ele recebe a carta da Anatércia. A Anatércia tem 9 anos. E o Paulo se corresponde com a Anatércia. Quem que é a Anatércia? A Anatércia é prima dele de 2º grau. O Paulo, antes de ser exilado, frequentava muito a casa dela, no Rio de Janeiro, para conversar com o pai dela. E ela admirava demais o Paulo, e de repente o Paulo desaparece, nunca mais vai para lá, e ela sente saudade, e ela começa a se corresponder com o Paulo. E o Paulo, nessa relação de igualdades de saberes, troca a carta com a Anatércia. E aí o Paulo diz assim para ela, numa das cartas desse livro aqui, Cartas para a Anatércia,
é uma coisa boa na tercinha, que a gente nunca deixe de ser menino. Cresça, mas nunca deixe de morrer em você a na tercinha de hoje, que começa a descobrir um mundo cheia de curiosidade. Se os homens não deixassem morrer dentro deles o menino que eles foram, se compreenderiam melhor. E aí eu vou finalizando a minha fala, perguntando para vocês se vocês brincam, se esse menino interior mora aí. Mas eu quero ir mais fundo. Será que a gente, para brincar, precisa voltar a ser criança? Ou se é possível brincar grande, adulto? E aí eu dou uma dica aqui, da PEL. Recomendo que vocês assistam esse documentário Tarja Branca. Ele é maravilhoso e vai instigar muito vocês. E a PEL, querida, que se foi ano passado, ela diz assim, ó, brincar é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você está usando o seu fio de vida inteiro, você está brincando. E é profundamente sério isso. Como é que você usa seu fio inteiro? É aí que mora o teu brincar. É na hora que você nem percebe o tempo relógio passar, você está brincando. E finalizando com a nossa querida Lídia, comemorou 90 anos recentemente. Mira na Lídia, uma brincante. Lá no Tarja Branca, ela diz assim, ó, lembra dos pacotes de conteúdo? Ela fala assim, ó, ninguém nasceu para fazer vestibular. A gente nasceu para ser gente, para se expressar em plenitude, em liberdade, em inteireza, com todos os talentos que o ser humano tem. E eu finalizo para vocês, né, nossa conversa com a poesia da Selma Maria, uma outra brincante, do livro Um Pequeno Tratado de Brinquedos para Meninos Quietos. Para inspirar vocês, a gente abriu o encontro hoje com tantas poesias, né, que a gente leia muita poesia para as nossas crianças. Essa poesia desse livro se chama Despedida. Deixa eu ler daqui. Eu conheci um menino que gostava de inventar. Quieto bastante ele era no pensar e no olhar. Jeito diferente para tudo arranjava para brincar. Brincava de geografia, brincava de observar. Nem amigo precisava na hora de imaginar. Brincava de construir, brincava de criar. Várias pontes ele fazia para a formiga passar. Prendidas lá na pedra, proibidas de escapar. Descubra dentro de você um brinquedo quieto agora, porque dentro de cada um menino quieto mora. Se vocês quiserem continuar essa prosa, eu tenho um Instagram que se chama Brincares, que a gente conversa mais sobre o brincar como força criadora. Brincar não pode ser instrumento, porque brincar é conhecimento. A gente não usa o brincar para ensinar algo, porque o brincar guarda dentro dele a força do conhecimento. Muito obrigada. Vou dar um abraço. Um abraço, que delícia para ouvir. Delícia, né, gente? Que delícia ouvir a importância desse tema. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu preciso fazer uma questão com você, sabe? Porque me preocupa muito isso. Às vezes, a gente percebe as pessoas, e aí eu não estou falando no nosso mundo da educação formal, mas nos educadores, pais e mães, a troca do brincar pelo brinquedo, sabe? E eu imagino que isso faça uma diferença gritante, né? Porque o brinquedo de hoje brinca sozinho. O brinquedo de hoje não deixa a gente brincar. Queria que você falasse rapidamente sobre isso. O brincar e o brinquedo. Do brinquedo? Agora você me deu mel. Eu vou ficar de pé? Posso? Oh, claro. Dá uma inquietação no corpo que não dá para ficar sentado. A gente fica, né? A nossa profissão é muito tempo de pé e a gente circula o tempo todo. O brinquedo, quanto menos estruturado e quanto mais perto da natureza ele é, mais forte e potente ele é da criação. Veja o brinquedo do Gabriel. Aquele brinquedo do Gabriel não tem loja.
estava no quintal da casa dele. O brinquedo do Paulo Freire, que era o graveto, estava no quintal. Então, eu acho que o brinquedo, eu entendo, né? E acredito com muita força que o brinquedo, ele mora na possibilidade de criação. Então, quanto menos estruturado, quanto menos fechado ele é, mais possível ele traz a oportunidade da criação. Aquele brinquedo cheio de luz, cheio de plástico colorido, que a criança brinca 2 minutos e larga lá e vai pegar a caixa. Né? Eu falo para as meninas, quando eu estou conversando com as meninas da educação infantil, gente, que maravilhoso é ter caixa. Larga um monte de caixa para as crianças que vocês veem o que eles fazem. É isso mesmo, eu dei essa cutucada porque é uma provocação. Eu penso que cada um de nós que tem a oportunidade de estar com famílias em momentos de reunião, a gente precisa fazer a formação dessas famílias. Às vezes a família se endivida para comprar um brinquedo, vocês sabem disso, né? E a gente precisa compartilhar o conhecimento da importância das crianças transformarem os objetos em brinquedo. Por isso é que eu trouxe isso para você, Lu. Muito obrigada pela sua fala tão sensível e que provoca, e que nos inquieta, e que nos convida a praticar aquilo que é do homem, né? É da nossa espécie, que é a brincadeira, que é o brincar, né? Muito obrigada. Obrigada mesmo.